Então, quero muito agradecer a presença de vocês, desejando muito que seja 3, 4 dias de muito conhecimento, e agradecer o Edu, que é um parceiro dessa caminhada com olhar para a política do idoso. O Edu vem de São Paulo e a gente sempre troca figurinhas, sempre faz a gente pensar de uma forma diferenciada. E aí eu quero agradecer muito, Edu, sua disponibilidade por estar aqui com a gente nessa manhã. Então, obrigada a todos, sejam todos bem-vindos. Obrigada, equipe do SEMAIS, que topou essa ideia, né, num curto tempo e que a gente possa realmente contribuir com a vida das instituições. Obrigada a todos e um bom dia e um bom trabalho para todos nós. Obrigada, Marcela. Então, gente, essa ação, né, esses 4 dias de formação, eles fazem parte das ações do projeto Caleidoscópio 60 Mais Nossos Direitos, que é um projeto que tem o objetivo de fazer essa articulação com a rede de terceiro setor, essa articulação com a rede, né, da garantia de direito da pessoa idosa, mas também de dar visibilidade para essa política de atendimento à pessoa idosa no município de Belo Horizonte, né? O projeto foca em Belo Horizonte, mas é claro, né, que com um tema desse, um tema amplo, né, como esse que a gente vai estar tratando aqui esses dias, a gente até ampliou o convite, convidamos, então, outras pessoas de outros estão participando também. Eu acredito que vão ser manhãs muito ricas. Hoje, né, a gente começa com o Edu vai fazer um panorama de projetos mesmo, voltados para a pessoa idosa. A ideia é que a gente possa compreender um pouco, né, essa hoje, para a gente poder articular e elaborar projetos que sejam articulados mesmo com a política da pessoa idosa, né? Então, ele vai trabalhar essa questão dos projetos. Amanhã, a Michele Queiroz vem e trabalha a questão da captação de recursos. A Michele também, que é uma parceira de longa data, ela é da Rede Longevidade, mas é uma parceira de longa data aqui do SEMAIS também. Na quarta-feira, o Oswaldo, né, Oswaldo Barbosa, ele é um consultor em gestão, então ele vai falar um pouquinho sobre essa questão da gestão dos projetos, e na quinta-feira, as meninas, né, a Aline ou a Marcela Guiar, a gente está identificando aí uma pessoa que vai falar especialmente sobre o edital que foi lançado aqui pelo Conselho Municipal do Estado, que é o edital que faz o chamamento público para as organizações estarem aptas a captar recurso para esse ano. É um edital que esse ano vem com uma novidade, então ele vai ser e elas vão explicar tudo isso aí na quinta-feira. Então, assim, sejam bem-vindos. Eu queria só fazer uns combinados, né? O evento está sendo gravado, a gente vai disponibilizar esse evento depois no YouTube, mas isso não é para ninguém ficar tímido e não participar. Muito pelo contrário, porque a gente sabe da riqueza que vem, né, dessa participação, por isso a gente quer compartilhar isso, né, para outras pessoas também que não puderam participar aqui ao vivo, possam participar, apreciar depois. Eu vou pedir para vocês, por meio do chat, deixarem o nome e a instituição que vocês estão representando. É uma forma da gente ter um pouco um controle, uma lista de presença, né, do evento. Nós vamos deixar os microfones silenciados, né? Porque às vezes pode ter algum ruído externo e aí acaba o microfone captando, isso atrapalha um pouco. Então, a gente vai pedir para deixar os microfones silenciados. Na hora que for acontecer a interação do público, aí abre o microfone e fala. Outra forma também de participar é por meio do chat, é só deixar as perguntas, as considerações, que em momento apto a gente vai fazer uma leitura, né, da pergunta, caso a pessoa não queira se manifestar, tá? Como a Marcela disse, o Edu já é nosso parceiro desde 2018, né, Edu, que a gente veio articular o grupo de trabalho de políticas públicas, mudança demográfica e envelhecimento da população de Belo Horizonte, né, foi um projeto em parceria com o Itaú. O Edu, ele vai falar para vocês, mas ele tem um vasto currículo de consultoria, em projetos, né, em gestão, tudo voltado. Então, gente, sejam bem-vindos. Aproveitem amanhã, aproveitem esse dia, né, e aproveitem a semana também. Então, Edu, é com você. Na tela do Edu está aparecendo o João, ele vai falar, o João é o filho dele, né, Edu? É verdade. Fica à vontade, Edu, a fala está com você.
Então tá bom. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito a Marcela, a Valda aí pelo convite. É um prazer imenso falar com vocês. Queria agradecer aí a audiência, né? Segunda-feira começando, enfim, vocês todos participando aqui. E queria deixar, a primeira coisa que eu queria falar é que esse tipo de evento para mim é um desafio, né? Porque a coisa que eu mais acredito é na informalidade na transmissão do conhecimento. Então, eu sou professor há muitos anos e para mim é como teatro, né? Você interage com o público, nunca a peça é idêntica, cada aula é diferente porque ela depende dessa interação. E a gente, com essa limitação de tecnologia, essa interação ela também fica um pouco limitada, mas vou pedir, por favor, a Valda e a Marcela, se por um acaso tiver alguma dúvida, qualquer coisa que vocês queiram durante a apresentação ir perguntando, para ser um pouco mais organizado, elas duas podem interromper e fazer a pergunta e a gente vai seguindo. Eu acho que isso dá uma dinâmica diferente na exposição. Eu não vim aqui dar nenhuma aula, né, não tenho nenhuma receita de bolo, eu vim compartilhar a minha experiência e eu queria contar um pouquinho quem eu sou, até para vocês entenderem dessa experiência, de onde vem. Né? Eu participei praticamente de todas as etapas aí do processo de projetos orientados a políticas públicas. Eu já fui de governo, eu já fui da iniciativa privada, eu já fui da academia, eu já fui de multilateral, eu sou de multilateral, eu sou consultor do Banco Mundial. Então, eu vou tentar compartilhar com vocês essa experiência de como é analisar um projeto, quer seja pelo lado de uma empresa, quer seja pelo lado de governo, e que tipo de articulação a gente pode fazer em relação a isso. Para dar um pouco essa dimensão, eu trabalho com o tema do idoso desde 2003, então não é uma jornada curta, é uma jornada muito longa. E em 2003, eu e o diretor da instituição em que nós criamos logo na sequência, que é Carlos Ximenes, ele tinha feito uma viagem para a Espanha, e nessa viagem à Espanha ele viu que existiam vários centros de convivência. Então, basicamente, as pessoas ficavam jogando cartas, conversando, lendo jornal, e a gente, em 2003, tentou trazer isso para o Brasil. A gente criou realmente uma instituição para fazer isso. A gente conseguiu reunir 5.000 pessoas, né, nessa instituição, então foi uma coisa que não foi tão pequenininha assim. E para criar isso, a gente teve que suar bastante a camisa, porque a gente dependia de interação com outras empresas, e então a gente vivenciou bastante o desafio de organizar um projeto e, de alguma forma, obter recursos com isso, e pior era ter perenidade, né? Um projeto que até hoje está no ar, né? Então a gente já está falando aí de 17 para 18 anos, então realmente foi um desafio. Então eu comecei em 2003 nessa questão do idoso, na época criando um projeto chamado Clube A, que mais à frente virou o projeto Itaú Viver Mais. E no primeiro momento eu tratava desse projeto dialogando diretamente com a população idosa. Logo na sequência, a gente foi, a palavra evolução, talvez da dimensão de que é mais, mas não é sobre isso que eu estou falando. Quer dizer, o projeto foi amadurecimento, foi amadurecendo, e a gente percebeu que talvez ir para essa questão das políticas públicas fizesse mais sentido. Então, teve um deslocamento aí nesse eixo de atenção. E nos últimos 5 anos, eu estou me dedicando a trabalhar com consultoria nessa área. E aí também, até uma dica, já entrando na questão do planejamento, durante muito tempo, e aqui a gente tem uma consultoria, eu, minha esposa, meu filho e várias pessoas aqui que trabalham conosco. No primeiro momento, o grande desafio era qual seria a maior contribuição que a gente poderia dar nesse campo. E cada um tomou sua decisão. Então, por exemplo, minha esposa, ela, apesar de ter uma formação acadêmica, uma experiência super vasta, ela resolveu trabalhar em contato direto com o público que a gente apoia. Então, ela tem um projeto, eu acho que o Carro-Chefe é um projeto que é feito numa comunidade
no complexo de Paraisópolis, aqui em São Paulo. Acho que Paraisópolis é uma referência, é uma grande comunidade que a gente tem, que talvez se fizesse uma analogia com o Rio de Janeiro, seria a Rocinha de São Paulo, né? E ela faz um trabalho direto e ela está lá no campo, ela está trabalhando com as pessoas, eles fazem mutirão de coleta de lixo. O meu caminho foi um pouco diferente. Eu achei que a maior contribuição que eu poderia dar na minha experiência com relação ao projeto. Então, eu tenho desenvolvido projetos, então eu tenho pouco contato direto com o público, já tive muito. Como executivo, eu cuidava das operações de microcrédito do Banco Itaú, então eu conhecia todas as comunidades praticamente do Brasil e tinha contato direto com onde o projeto é desenvolvido. Hoje eu me dedico mais em políticas públicas, desenvolvendo projeto nessa área, não só no Brasil, como no exterior também. Por conta de trabalhar no Banco Mundial, eu tenho desenvolvido projetos em vários países aqui da América Latina, no Peru, no Equador, eu tenho na República Dominicana, eu tenho projetos também fora do Brasil. Então, isso é só para dar um pouquinho de contexto em relação ao que de onde eu consegui a minha experiência. E na minha consultoria, o modelo que a gente utiliza é um modelo que a gente entende que você tem que trabalhar com altíssimo contato, então boa parte do tempo é dedicado com articulação, e essa é uma recomendação que eu daria para todos que querem desenvolver um projeto. Um projeto, ele depende muito de ser um projeto coletivo. Então, se a gente está submetendo esse projeto, e nos outros encontros vocês vão falar sobre captação de recursos e tudo mais, é muito difícil você desenvolver um projeto solitário. Então, é super importante você articular com outras entidades, com outras pessoas que possam auxiliar você no desenvolvimento desse projeto. Até mesmo pessoas que muitas vezes nem vão seguir, mas que podem partir de uma visão crítica, dar uma lida, ver se a tua ideia para no ar, se os recursos estão adequados. Então, essa questão, a gente acredita muito na articulação, e essa é uma coisa que a gente pratica muito no dia a dia. E a segunda coisa que a gente acredita é em metodologia e tecnologia. Então, a gente procura combinar essas técnicas mais avançadas com aquilo que é o mais básico, que é o diálogo, a conversa, a articulação. Então, a gente acredita que um equilíbrio entre aquilo que do mundo da conversa, do contato, com aquilo que é do mundo da metodologia e da tecnologia, dá uma liga super importante no desenvolvimento do projeto. E a gente utiliza uma técnica que é a utilização de dados para construir uma história. Então, a gente, até pegando, hoje tem um autor super famoso, que é o Yuval Harari, que todo mundo está sempre no jornal, falando de tendências, explicando o que vem pela frente, e o que ele fala é que as pessoas, eles não pensam em cima de números, eles precisam de uma narrativa. Ou seja, a teoria dele é aquilo que vai diferenciar o ser humano de qualquer outro animal. Por que a gente venceu no mundo? É porque a gente consegue contar histórias. Então, a gente tem histórias muito bem contadas. Então, essas histórias é que vão, de alguma forma, criando esse pano de fundo para que a gente consiga estruturar um projeto. Então, se a gente vai desenvolver um projeto numa área, é importante que a gente tenha que ter uma narrativa. Por que a gente está fazendo isso? Esse é o primeiro ponto. Qual que é o objetivo? Onde eu quero chegar? Da onde eu vou partir? Como vai ser minha jornada? Qual o caminho que eu tenho que seguir nesse projeto? E isso é uma história, como se fosse uma novela. Você tem que ter o primeiro capítulo, onde você vai explicar todos os personagens, depois ela vai se desenvolvendo até que tenha o capítulo final, onde tem os casamentos, os encerramentos e tudo mais. E a gente acredita que essa história ela tem que estar fundamentada em números. Então, se a gente vai criar um projeto, esse projeto ele tem que ter uma boa história, mas ele tem que ter bons números. Quantas pessoas vão ser impactadas? Quanto de recurso eu vou precisar? Como eu vou usar esse recurso?
Quanto tempo vai durar o meu projeto? Depois que ele estiver no ar, como ele vai se tornar eterno? Como que eu consigo dar perenidade para o meu projeto? Como que eu consigo fazer com que esse projeto ele não morra a partir do término desse investimento inicial, dessa doação inicial? Eu peguei vários projetos que eram projetos belíssimos, belíssimos, belíssimos. Um que eu me lembro ia ser construída toda uma ala para atendimento de pessoas idosas. E o projeto estava super bem fechado, traziam todos os custos e o investimento era suficiente para a construção. E aí, na apresentação, a gente ficou super sensibilizado, mas veio a pergunta original: legal, eu estou patrocinando todo esse projeto, vocês vão ter o estado da arte em termos de atendimento, mas no dia seguinte, como vocês vão pagar os atendentes, como que vocês vão deixar esse projeto belíssimo no ar? E a pessoa falou: eu não sei, eu vou primeiro criar o projeto e depois eu vou ver como que a gente vai dar manutenção no projeto. O projeto não foi aprovado, porque há uma expectativa que, se vai ter um investimento, é importante que você tenha esse investimento inicial, mas que também você apresente como esse projeto vai ser mantido no futuro. Então, é importante ter essa ideia de continuidade, não é só o presente, mas principalmente o futuro que deve ser colocado. Então, eu diria assim, o passo inicial, quando a gente vai começar um projeto, é importante que a gente tenha uma narrativa de onde estamos partindo, onde queremos chegar e como a gente vai chegar lá. Isso assim, parece uma coisa muito simples, mas poucos projetos eles têm essa narrativa muito bem construída. E se a gente conseguir popular essa narrativa com dados, é o melhor dos mundos, porque isso vai dar muita tranquilidade para quem for investir, para quem for analisar, para quem for aprovar esse projeto, dizendo: esse sonho, ele se sustenta no tempo, né? Ele não é um sonho de verão que se acaba logo na sequência. Então, esse é um ponto bastante importante, que a gente se preocupa tendo metodologia, usando a articulação e construindo essas histórias para que a gente consiga ter sucesso na aprovação. Dentro dos projetos mais recentes que a nossa consultoria está se envolvendo, a gente está se envolvendo no projeto Todos pela Saúde, que é um projeto também do Itaú, e a gente se envolve fundamentalmente no apoio às instituições de longa permanência. Então, aí, de uma forma bastante ampla, a gente se envolveu desde o planejamento da ação, a escolha das cidades, a escolha das LPIs, toda a parte de logística de envio, a gente está aplicando questionários, então toda a captura da informação, análise dos dados, toda essa infraestrutura está sendo desenvolvida e aplicada. A gente hoje está trabalhando com 1.620 LPIs, então em todo o território nacional, é um projeto bastante ambicioso, e ordem de grandeza, a gente está falando algo em torno, talvez, de uns 70 mil residentes nessas instituições, e o projeto envolve testagem, então a gente criou toda essa infraestrutura. Então, dentro desse projeto, aqui que a consultoria ela trabalha na infraestrutura de informação do projeto. O projeto envolve muitos profissionais, muitas entidades, está sendo liderado pela Miriam, e a gente fica nos bastidores cuidando dessa parte de informação para que o projeto ele se desenvolva. E aí, vamos entrar agora nos projetos propriamente ditos, né? Qual que é o primeiro recado que eu queria passar? A gente está vivendo um momento de exceção, não quero chover no molhado, todo mundo ouve falar da Covid, todo mundo ouve falar da pandemia, os impactos que ela trará, mas eu acho que quem desenvolver projeto nos próximos 2 anos tem que ter muito em mente que está desenvolvendo esse projeto durante uma pandemia. Saiu um estudo recente hoje que os especialistas estão dizendo que a gente ainda vai sofrer os efeitos da pandemia nos próximos 2 anos. Então, a gente está falando em 2020, 2021, e já tem gente falando que em 2022 a gente ainda vai estar sofrendo
o efeito da pandemia. Então, os projetos que vão ser desenvolvidos nos próximos 2 anos, e para aquilo que a gente está falando aqui, para mim, 2 anos é quase eterno, né? Quer dizer, é um período longo que a gente tem pela frente, né? Eles serão desenvolvidos num período de pandemia. E aí, é importante deixar registrado que eu brinco com essa frase, mas assim, existem sempre estratégias em tempos de paz e estratégias em tempos de guerra. As pessoas agem de maneira diferente quando a gente está vivendo um período de paz, de quando a gente está vivendo um período de guerra. E o que a gente vive agora com a pandemia é um período de guerra. Então, a gente tem que ter uma visão muito de curto e médio prazo, e menos de longo prazo. Quando a gente pensa em políticas públicas, as políticas públicas elas devem existir para períodos muito longos. Então, a política pública não deve ser feita para enfrentar o próximo ano ou os próximos 2 anos. Então, em termos de paz, o que eu diria é o seguinte: a gente tem que trabalhar muito com projetos de longo prazo. Só que a gente está vivendo uma guerra. Então, boa parte dos projetos, eles focam o curto e o médio prazo. Então, essa mudança na estratégia é super importante. Eu mesmo falava, em 2018, aí, quando a gente começou a trabalhar, falava, olha, as ILPIs são super importantes, talvez sejam as entidades que prestam um serviço social da maior relevância do país. Mas eu falava, olha, a gente não deve limitar os projetos só a projetos de LPIs, porque a gente tinha uma agenda também, uma agenda proativa, de evitar que as pessoas chegassem a um grau 3, então a gente falava muito em envelhecimento saudável e tudo mais. Nos últimos meses, quase todos os projetos que foram aprovados por conta da pandemia e muito orientados às LPIs. Então, essa lógica, ela se inverte muito. Tinham vários projetos que eram de caminhadas, de socialização. Então, se fosse há 1 ano atrás, a gente ia falar assim, o isolamento social da pessoa idosa acarreta muitos problemas. Então, o que a gente tem que fomentar são projetos de socialização, as caminhadas, os grupos de convívio, as viagens e tudo mais. Durante a pandemia, o isolamento social garante a qualidade de saúde da pessoa idosa. Então, tem uma inversão muito grande em tempos de não Covid e em tempos de pandemia. Então, essa questão, essa inversão, é importante que seja captada quando for submetido um projeto. Agora, uma coisa que também é bastante importante, o projeto ele não pode ficar só limitado às LPIs. Então, tem uma grande, para mim, a grande pergunta de $1 milhão, que todo mundo brinca, que é o seguinte: como a gente vai socializar os idosos em um mundo de isolamento social? Quer dizer, a gente não pode imaginar que nos próximos 2 anos toda a população idosa do Brasil vai ficar confinada e a gente não vai oferecer nenhuma alternativa de socialização dessas pessoas. E, obviamente, assim, as respostas mais rápidas, não, a gente vai fazer grupos de chat, vai montar salas virtuais, eu acho que vai passar por isso, mas não pode ser só isso, né? Quer dizer, a gente deve ter mais criatividade do que isso e tentar descobrir como a gente garante um pouco mais de socialização dessas pessoas no mundo em que a gente viverá o isolamento físico, né? Então, esse é também uma linha que eu acho super irrelevante em termos de projetos e que só para a gente não fugir um pouco da questão só da relação das ILPIs. Outra coisa que eu acho que é super importante é que a pandemia, ela tirou a pessoa idosa da invisibilidade. Então, quer dizer assim, até pouquíssimo tempo atrás, essa questão da discussão do envelhecimento populacional,
era uma discussão que era um cenário muito árido. Eu que trabalho muito com empresas, apresentando, pouquíssimas empresas tinham entre as suas causas de apoio envelhecimento populacional. E o caso de Belo Horizonte, de captação do fundo, é um caso bastante específico, né? Acho que fruto de um trabalho belíssimo que está sendo feito, não no último ano, mas nos últimos anos, né? Que é uma construção que está sendo feita. A captação de Belo Horizonte, ela é muito diferenciada. Mas quando você pensa em Brasil, muitas cidades e muitas capitais, elas não conseguem chegar em números nem próximos a isso. Então, por quê? Porque as empresas, muitas delas, elas preferem não colocar o 1% que elas teriam direito, elas preferem reter isso, pagar na forma de impostos, porque elas não viam, elas não traziam a causa do envelhecimento populacional como uma de suas causas de apoio. Então, a pandemia gerou essa discussão, então a gente tem um cenário muito favorável em fortalecer. Tem várias empresas que estão dando voz à causa e ampliando o potencial da atuação. O projeto que a gente desenvolveu é um projeto nessa linha, quer dizer, o Todos pela Saúde é um projeto só de investimento, eu não tenho o número exato, mas é acima de 1,4, 1,5 bilhão de reais. Talvez seja o maior projeto já desenvolvido, a maior ação, a maior doação já desenvolvida e com uma extensão super forte para a questão do envelhecimento. Então, quer dizer, assim, a causa começa a entrar no radar. Então, muito provavelmente, nos próximos 2 anos, vocês terão um cenário muito mais favorável para a apresentação de projetos em relação a isso. Então, a pandemia, ela muda essa lógica. Então, projetos de apoio às instituições de longa permanência, a questão do isolamento social, quais são os projetos que podem mitigar um pouco dessas questões. Então, essas questões são super importantes. Outra coisa que a gente observa em termos de projeto, que é uma outra tendência super forte, é que está havendo cada vez mais aproximação de um tripé que é super importante, que é governo, que é a sociedade civil organizada e a iniciativa privada. Então, não sei quem leu o jornal aí no sábado, sexta-feira ou sábado, no Centro-Oeste, em relação à questão de meio ambiente, está tendo um acordo, que é um acordo que nunca tinha sido visto, que é um acordo que você tem as empresas que atuam na área rural se associando às organizações para tentar defender a questão de meio ambiente no Centro-Oeste. Então, eu também, com aspas, eu vou falar isso, mas, assim, no passado, não era muito provável você ver grandes empresas como o conglomerado MAGE, enfim, se associando com quem defendia o meio ambiente. E saiu um documento com uma série de propostas muito pragmáticas para que a gente melhorasse a condição do meio ambiente no Centro-Oeste e Amazônia. Então, essa articulação entre iniciativa privada, governo e entidade é uma coisa que é uma tendência. Então, isso não é o Eduardo falando, isso já começa a ter bibliografia sendo aprovada, em que deve ocorrer uma aproximação desses 3 grandes atores. Academia, outros atores também são super relevantes, mas uma tendência que se observa é que em projetos sociais, cada vez mais as empresas, por meio das suas áreas de investimento social corporativo, elas vão buscar aproximação com o governo e aproximação com as entidades. E com isso, volto um pouco na questão da articulação. Se quem vai submeter o projeto, a entidade, ela não se sente muito à vontade com essa articulação, é super importante que ela se aproxime de quem tem essa habilidade, essa experiência de articulação. Não necessariamente na figura de um consultor, mas tem vários projetos que são especializados nesse tipo de articulação e de estruturação de projetos.
Eu acho que é importante, pelo menos eu acredito, aí não é nenhuma referência teórica, mas aí o Eduardo falando, eu acredito que a gente vai viver nos próximos anos uma profissionalização dessas ações, desses projetos. Isso é uma coisa muito importante, eu falo isso com muito respeito, e não estou falando para Minas Gerais, estou falando do que eu vejo no Brasil todo. A gente ainda tem muita dificuldade em reunir informação, em organizar a informação. Então, muitas vezes, quando a gente chega num conselho e a gente pergunta, onde estão seus projetos? Alguém tira uma pastinha, muitas vezes isso não está nem num computador, ou então a gente pergunta, eu quero saber quais são as entidades ou quem submeteu os projetos nos últimos tempos. Alguém vai começar a reunir informação, tirar a pasta. Então, a gente não tem hoje uma estrutura muito consolidada nesse mercado de submissão de projetos sociais. Então, a gente deve observar nos próximos anos muita profissionalização e a gente deve observar também o desenvolvimento de muitas ferramentas sociais digitais, ou não digitais, né? Então, quer dizer, as ferramentas sociais, eu acho que elas vão ser cada vez mais utilizadas, né? E uma coisa que também a pandemia, ela tornou, deu uma lição para todos, é que até a pandemia, eu falo isso com alguma licença poética, até a pandemia, quando você tinha uma minoria, essa minoria sofria e os outros eram solidários. Então, se até muitas empresas ou muitas pessoas, elas apoiavam algumas causas sociais, mas se aquele projeto não desse muito certo, não haveria grande impacto na sua vida. Então, eu tenho minha vida por aqui, mas eu vou apoiar um determinado projeto, eu faço minha ação social, eu faço, muitas vezes isso era colocado como caridade, enfim, o impacto era lá. Quer dizer, quem passava fome era lá, quem sofria as consequências estava lá, a minha vida seguia mais ou menos o seu rumo aqui. A pandemia mostrou que os grandes problemas sociais, eles não são só de um grupo, eles são de toda a sociedade. Então, quando você pega a questão do idoso, só pegando, eles são, isso também é ciência, não é nenhuma inferência do Edu, eles formam um grupo de alto risco em relação à Covid. Então, eles têm que ficar isolados. Bacana. Só que esse isolamento também causa uma mudança super importante na minha vida. Então, ela quebra esse paradigma, a pandemia, que o problema é do outro, dos grandes problemas sociais de todos nós. Então, quer dizer, se tem um grupo de risco específico, eu também tenho que ver o isolamento. Então, essa mudança de paradigma mostrou que não existe mais o problema do outro, o problema é da sociedade. Os grandes problemas sociais, eles são problemas enfrentados por todos e devem ser enfrentados por todos. E isso, eu acredito que vai mudar também a forma de como as empresas veem os projetos. Então, hoje elas estão com os ouvidos muito mais abertos a escutar sobre problemas, porque isso envolve risco. E eu trabalhei 30 anos como executivo e eu sei o quanto o risco do impacto econômico, da economia e tudo mais pode sensibilizar todos os atores em relação a essa questão. Eu acho que a pandemia quebrou muito esse paradigma. Então, o problema não é do outro, o problema é sempre nosso. E se é nosso, eu tenho que intervir. E aí, voltando para o lado das empresas de captação, as empresas hoje, elas desempenham um papel super forte nessa área. Então, na medida que haja maior sensibilização, eu acredito que deva haver maiores recursos para os projetos propriamente ditos. Entrando aí um pouco aí em termos de metodologia de projetos, eu acho que uma das falhas que a gente observou durante muito tempo no mercado é a questão de planejamento, né? Muitos projetos, eles não tinham objetivos estratégicos muito bem definidos, né? Eram projetos
para cumprir natureza muito tática, o momento, né? Então, eu vou criar um projeto para atender aquele ano e sem continuidade. Eu acho que uma evolução que a gente pode ter nessa área é trabalhar com projetos com objetivos mais de médio e longo prazo, projetos mais estruturantes. E esses projetos, eles têm que estar baseados em algum diagnóstico. Então, quer dizer, dentro daquela história que eu falei, de onde estamos, onde queremos chegar e como vamos chegar lá, o onde estamos é super importante. Então, começar o projeto com um bom diagnóstico, e esse diagnóstico ter em números, quer dizer, trazer um pouco de matemática para a coisa, é super importante. Então, o primeiro capítulo que eu acho que deveria ter todo bom projeto é um capítulo que deixa muito claro aonde se está, onde se quer chegar e como se chegará lá. E aonde estamos depende muito de trazer uma narrativa, que eu chamo o mundo da gramática, mas também tem um pouco de matemática, tem um pouco de número, tem um pouco de indicador de o que é possível a gente fazer ao longo dessa jornada. E sempre que possível, nesse projeto, a gente descrever com muita clareza o que a gente vai propor com esse projeto. Então, um exercício importante é apresentar esse projeto para várias pessoas, não ser um projeto só meu, em que eu guardo e vou submeter, mas com pessoas que tenham experiência. Veja se a tua ideia está clara ou não. Quer dizer, se houver necessidade de falar com várias pessoas, porque cada vez que você contar essa tua história, provavelmente a pessoa vai ter alguma dúvida e você vai poder enriquecer o texto, enriquecer a apresentação do teu projeto. Então, quer dizer assim, pegar pessoas da tua confiança, quem vai desenvolver esse projeto, de alguma forma, contar essa história. Olha, eu estou desenvolvendo um projeto que vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Você entendeu? Ah, eu entendi. Então, repete para mim o que eu vou fazer mesmo para ver se você entendeu direito. E muitas vezes o repete para mim para ver se você... Não, você vai perceber que ou você não foi claro naquilo que você falou, ou tinha deixado lacunas no teu projeto. Então, esse exercício de compartilhar, de ter uma construção um pouco mais coletiva do teu projeto, é uma coisa que pode ajudar muito a preencher lacunas que talvez no teu desenvolvimento mais solitário isso não ficasse tão claro. Aí você vai me falar, não, mas eu não estou fazendo esse projeto sozinho, eu estou fazendo eu e mais 2, 3 pessoas da minha confiança, ou que trabalham na mesma entidade, ou essas pessoas, elas ficam com o raciocínio viciado. Você vai ficando com tanta intimidade com aquele projeto que muitas vezes o projeto tem lacunas, mas como você conhece muito ele, você nem percebe que essas lacunas, que esses espaços existem. Então é bacana trazer alguns elementos de fora, são elementos de pessoas que não estão tão envolvidas com esse teu dia a dia, para que você submeta esse projeto, essas pessoas, e eles vão começar a te apontar, eu vou chamar de falhas. Olha, esse ponto aqui da tua história não está muito bem contado, você tem que contar um pouco melhor. Ou isso com isso não está fazendo sentido, pensa um pouco melhor, porque aqui a gente não entendeu direito como esse projeto ele vai ser desenvolvido. Então, quer dizer assim, não é só você ter uma equipe boa de escrita, né, de redação do projeto, mas é muito importante você, antes da submissão final, pegar outras pessoas da confiança e contar essa história para ver se não tem nenhuma falha em relação a isso. Então, ao final dessa etapa, quer dizer, você começa a ter
um projeto, né? Você tem uma ideia que tem começo, meio e fim. E está na hora de você começar a desenvolver o que a gente chama de um mapa de execução do projeto. Então, quer dizer assim, a primeira etapa do projeto é eu sei onde eu estou e eu sei aonde eu quero chegar. Agora, deixa eu ver se o meu caminho está muito bem desenhado, se eu tenho um mapa muito bom para executar. E eu vivenciei agora, ultimamente, submeti alguns projetos, e isso nem sempre é muito fácil, né? Os projetos que são submetidos a fundos e tudo mais, muitas vezes eles trabalham com prazos que podem se dilatar ou estreitar. Então, por exemplo, o calendário desse ano é um calendário que tem muitas aprovações estão acontecendo agora em setembro, e os conselhos eles estão impondo que a execução seja até dezembro, por conta de legislações locais. Então, um projeto que muitas vezes era um projeto de 6 meses, um projeto de 9 meses, ou um projeto de 1 ano, muitas vezes agora eles estão há um pedido para que você estreite o teu prazo de execução para que você execute em 4, 5 meses. E será que eu tenho esse mapa da minha jornada? Eu tenho um mapa de o que eu vou fazer, que aquilo que eu tinha planejado fazer em 6 meses, eu consigo fazer em 3, em 4 meses? Então, você ter esse mapa da jornada é super importante. Então, eu chamo isso do meu mapa do caminho. Então, o que eu tenho que executar, em que prazo, o que depende do quê, isso é super importante, porque tem coisas que você pode fazer em 6 meses, mas tem coisas que elas são em série. Então, tem que fazer em 2, porque logo na sequência você tem que fazer outra coisa que demora mais 1, e depois uma que demora mais tanto. Então, é super importante que você tenha esse mapa bastante definido. E aí, quando eu falo, são aquelas perguntinhas: quem vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer, por que aquilo tem que ser feito e quanto vai custar, né? Então, essas etapas, até para você ter, na hora que você vai submeter o teu plano, isso tem que estar muito amarradinho, né? Boa parte não. As linhas que você definiu, você não pode trocar. Então, não é, eu ia gastar mais disso, não, me enganei, agora eu vou gastar mais daquilo. Então, esse exercício de você saber exatamente quem, quando, onde, como, por quê e quanto custa, é super importante para que você tenha um domínio dessa tua jornada, que pode ser uma jornada de 1 ano, pode ser uma jornada, muitas vezes, 6 meses, ou pode ser uma jornada com extensão de 2 anos. Uma coisa que muda, eu acho que nesse caminho agora, é a documentação nesse momento de execução. O máximo que você conseguir documentar é super importante. E aí eu faço um paralelo com comunicação. Quando a gente pega um projeto, a gente vai ter a entidade que vai executar, você tem um doador, que pode ser uma empresa, você tem um conselho, e, por incrível que pareça, cada um trabalha com uma metodologia e tem uma linguagem específica e tem expectativas muito distintas. Então, um projeto tradicional que envolva uma doação e um financiamento aí por meio de um conselho, ele é um projeto que normalmente vai durar de 2, pode chegar a 4 anos, mas eu diria que 2 anos, 2 anos e meio é um período muito razoável, porque como que isso vai acontecer? Você vai estruturar um projeto e vai submeter esse projeto. Aí o projeto vai ser aprovado. Bacana. A partir da aprovação, ou você recebeu recursos diretamente do fundo, ou você vai buscar um doador, que é uma empresa. Você recebeu uma carta de captação e vai buscar recursos. Aí você vai conseguir o recurso. Aí, na medida que você recebe o recurso, aí você vai executar o projeto. E depois você vai saber quais foram os objetivos que você atingiu ou não atingiu por esse projeto. Como os editais são anuais, as aprovações, facilmente isso você vai demorar 2 anos, 3 anos.
Eu tenho um projeto que foi aprovado há 1 ano e está começando a ser executado agora. Então, os períodos são muito longos. Isso, para quem trabalha com políticas públicas ou quem trabalha em conselho, entende isso muito bem. As empresas, elas normalmente trabalham com cronogramas anuais. Então, quando eu estou numa iniciativa privada, o meu objetivo é para cumprir esse ano, para no final do ano eu ter a resposta e saber se o projeto deu certo ou não. Então, para as empresas doadoras, isso gera uma certa insegurança. Quando o projeto dura 2, 3 anos, a sensação que ela tem é que o recurso que ela doou em 2019 e o projeto só vai trazer o resultado em 2021, ela começa a ter a sensação que aquele dinheiro está perdido, que o projeto parou na metade, ela não tem essa percepção clara do que aconteceu. Então, um aprendizado que eu tive nos últimos 5 anos que eu estou desenvolvendo projetos nessa área é que uma boa comunicação a partir de fotos, depoimentos, uma apresentação intermediária enviando para as empresas, dizendo, olha, você me doou, o projeto está nessa fase, mesmo que não seja obrigatório, isso vai dar muito mais tranquilidade para as empresas, que foram as patrocinadoras do projeto, e isso vai abrir possibilidades até de uma continuidade de projeto. Então, quer dizer, você vai tentar mudar aquela percepção de, o projeto parou, não tem informação há mais de 1 ano, para, olha, eles estão me mantendo, mesmo sem necessidade, eu estou mandando informação para o conselho, eu estou mandando informação para a empresa se eu obtive o recurso por uma carta de captação, que eu sei quem foi o doador para aquele projeto. Então, melhorar a comunicação é super importante, sensibiliza e traz muito conforto em tempos de compliance. Isso também é uma coisa super importante. Se você recebeu uma doação de uma empresa grande, risco é uma coisa que ela está muito, muito atenta. Então, sempre quer saber como esse recurso está sendo investido, porque se você levar na extensão todas as recomendações de compliance, na medida que eu faço a doação de um projeto, se aquele projeto tiver um aspecto muito negativo, muitas vezes o meu nome pode estar relacionado a isso. Então, ter uma comunicação melhor, mostrando que está tendo uma evolução, mostrando que as coisas estão indo bem, pode criar um cenário bastante favorável em relação a isso. Outra coisa que é importante é impacto. Modelos de avaliação de impacto são modelos muito complexos. Então, é difícil, o projeto ele fica muito mais caro se você tiver a aplicação de uma metodologia de avaliação de impacto. Mas criar alguns indicadores para monitoramento do projeto é super importante. Então, quem estiver desenvolvendo um projeto, é importante ter em mente que seria interessante apontar quais são os indicadores que você vai acompanhar para ver se o projeto está sendo bem ou mal desenvolvido. Então, quer dizer, orçamento é um deles, são alguns indicadores, os indicadores orçamentários fazem parte desse leque aí de monitoramento, mas quantas pessoas estão sendo atingidas, o objetivo foi alcançado ou não, a pesquisa de satisfação pode ser um indicador também importante para você ter ali no projeto. Então, quer dizer, quando o projeto ele vai ser submetido, eu acho que esses 4 elementos são os essenciais. O primeiro é o planejamento, só para fazer um resumo, para ver, primeiro é a questão do planejamento, e no planejamento baseado em indicadores, então a gente ter objetivos claros, matematizar o teu projeto, trazendo alguns números da situação de como está o teu cenário, e levando alguns números de onde você quer chegar e quais são os indicadores que você vai atingir. O segundo é ter um bom mapa de execução no projeto, dar clareza no projeto de como você vai atingir esses teus objetivos. E aí eu coloquei com quem você vai fazer isso, como você vai fazer, quanto isso vai custar, em que prazo vai ser executado. O terceiro é ter alguns indicadores de monitoramento. Então, quer dizer, ter alguns reloginhos que te mostrem
ao longo do projeto se você está acertando ou está errando. Passa pelo orçamento, mas não é só o orçamento. E o quarto elemento, que eu acho que é um elemento de sucesso, é a questão de comunicação. Então, a comunicação no sentido mais amplo, que é ter uma boa história para contar, se você vai pedir uma doação e tudo mais, então essa história tem que ser muito bem contada, mas também, depois que o projeto foi executado e durante a execução, ter, eu vou chamar de relatórios, mas materiais muito simples que mostram qual que é a evolução que você está tendo, qual o caminho que você está evoluindo, e se você tiver um site, coloque lá, falando, olha, a minha entidade está desenvolvendo esse projeto, já atingimos essa fase, já atingimos outra fase, quer dizer, dar transparência para aquilo que está sendo feito. Isso é uma coisa também importante de ser dita. Muitas vezes a palavra transparência, ela é associada com suspeita. Quer dizer, eu quero transparência porque eu suspeito que esse projeto ele não está sendo muito bem executado. Mas não se trata de suspeita, se trata de comunicação. Quer dizer, dar transparência é tornar público, é permitir que o outro lado conheça em que etapa do projeto você está. Então, não é que alguém está lá desconfiado que o projeto não está sendo executado, ou não é sobre isso. É que as empresas, os doadores, o conselho, ele precisa ter informação para poder alimentar a roda, para que ele consiga também construir as suas histórias e consiga divulgar o trabalho que está sendo feito. Eu acho que, aí se vocês me perguntarem qual é a minha ambição para os próximos meses, eu estou desenvolvendo um projeto chamado Conecta, que é exatamente isso, é conectar os conselhos com as entidades, com a iniciativa privada, com a rede de proteção da pessoa idosa. Então, quer dizer, quando eu falo de transparência, é criar esses laços em que todo mundo, mais ou menos, está sabendo que o outro tem de possibilidades e que um pode ajudar o outro. Então, quer dizer assim, na medida que o conselho tem um edital, é bacana dar transparência para as entidades submeterem seus projetos, para as empresas apoiarem aquele edital. As empresas, elas são ávidas por localizar conselhos que estão melhor organizados. E aí não tem a ver comigo, mas a gente, nesse trabalho de 3 anos, que a gente apoiou alguns conselhos, os conselhos se organizaram, começaram a se planejar a partir de dados e tudo mais. Sem exceção, todos os conselhos melhoraram a sua captação de recursos, melhoraram as suas doações. Por quê? Porque as empresas veem nessa organização uma mitigação de risco, quer dizer, eu vou apoiar onde eu tenho menor risco, onde está melhor organizado, onde se eu ligar lá, a pessoa consiga me contar em que etapa está, quais são os projetos que foram apoiados, em que fase do projeto eles estão. Então, essa questão da comunicação é super importante e dessa conexão entre as empresas. Pelo meu reloginho aqui, eu estou quase 1 hora falando. Eu tenho medo de me estender um pouquinho nisso, e aí não tem espaço para as perguntas. Vamos fazer... A gente tem alguma pergunta, Valda e Marcela? Alguém está curioso em alguma coisa para eu poder direcionar melhor? Eu acho ótimo, Edu, a gente fazer uma rodada de perguntas. Eu acho que o pessoal vai interagir. A Patrícia Viegas colocou aqui que, né, partindo do pensamento de que os reflexos da pandemia vão durar algo como 2 anos, nós devemos pensar em projetos sem encontros em grupo. Eu acho que na hora que você falou, você até chegou a responder, mas acho que a gente podia frisar um pouco e, de repente, né, se alguém ou você tiver alguma experiência interessante, né, de algum projeto que tem visto, que tem conseguido mobilizar mesmo sem essa reunião de pessoas, talvez seria interessante a gente dar alguns exemplos, assim, né? Vamos lá. Eu não vi ainda nenhum exemplo matador, assim, até eu brinquei que é a resposta de $1 milhão, né? Porque acho que, assim, de uma maneira muito... vou ser muito simplista agora, tá? Não levem a sério isso. Mas eu diria que 99% dos projetos que eram submetidos
nacionalmente aos conselhos, eles estavam em dois grandes grupos, né? Ou de apoio às ELPIs, ou de socialização dos idosos, as caminhadas, os grupos de convívio e tudo mais. Os das LPIs, assim, a LPI continua um tema bombando, está precisando de muita ajuda, e uma coisa, até eu vou dar crédito, eu estava numa reunião com a Carla Giacomin, nem sei se ela falou isso publicamente, mas ela falou, quando a gente pega os números brasileiros, a gente acredita que Deus é brasileiro, porque a gente está com... Cada morte é uma tragédia, né? Eu não estou falando de maneira nenhuma, não interprete mal o que eu estou falando, mas nos Estados Unidos e na Europa, 1/3 das pessoas que morreram estavam em instituições de longa permanência, e no Brasil esses números são bem menores. Então, comparativamente, a gente está numa situação matemática melhor do que eles. Não estou dizendo que nem que morreram poucas pessoas, cada morte é uma tragédia, mas os indicadores são um pouco melhores do que foram apresentados lá. Então, quer dizer, os projetos de LPIs, as LPIs continuam necessitando de muita ajuda para dar continuidade ao belíssimo trabalho de enfrentamento e prevenção à Covid. Agora, outro pedaço que era de socialização, eu vi no Brasil todo projetos praticamente paralisados. Então, eu acho que tem que haver uma substituição disso. O que eu vi é que, isso é uma coisa importante, a gente presenciou uma transformação digital muito acelerada nos últimos meses. Então, as pessoas aprenderam a comprar pela internet, aprenderam a usar o WhatsApp, aprenderam a se comunicar com a família. Eu acho que um caminho que pode acontecer é aproveitar um pouco isso para dar sentido. Então, é uma geração que lê, de repente, clubes de leituras, discutir filmes da Netflix, as visitas a museu também cresceram brutalmente. Eu acho que, em algum momento, aproveitar essa transformação digital para criar grupos e discussões sobre tema, eu acho que vai um pouco por aí. Agora, dizer que eu sei exatamente qual é o projeto que vai substituir, a resposta é não sei, assim, assumo, acho que passa um pouco por isso, mas não é só isso. E acho também que o brasileiro ele está desafiando muito a Covid. Então, você vê na rua, nos parques, aglomerações, tal. Talvez algum projeto para mitigar isso também fizesse um pouco de sentido. Não é só conscientização. Até, acho que, em termos de conscientização, muita informação foi passada do quanto a máscara pode ajudar, o quanto é importante manter o distanciamento. Acho que é difícil pegar uma pessoa que não saiba disso, né? Mas talvez usar a criatividade para ir um pouco além disso e evitar que a transmissão ocorra. Eu já vejo aqui, no entorno aqui da minha casa, tem alguns parques, tal, eu já vejo alguns grupos já se socializando, algumas pessoas sem máscara, não ter a limitação do 1,5 m, então talvez investir em algum projeto que melhore essa condição para evitar. Mas, assim, eu até tenho algumas tendências de transformação digital, isso com certeza, mas um pouco além disso, ainda não vi grandes projetos já mitigando esse risco. Oi, Edu, e aí a todos, né? Assim, eu acho que a gente fica até com esse cuidado, falando enquanto conselho do idoso, assim, de como autorizar projetos de encontros. Tomando cuidado com o idoso, tomando cuidado com o conselho, tomando cuidado com a instituição. Só relatando um exemplo de ser mais, a gente, no finalzinho agora, há um mês atrás, a gente tem um projeto em outra área e teve uma demanda para fazer uma reunião pequena com algumas pessoas. E na hora eu avaliei com a equipe de ir, não ir, eu falei, olha, se contaminar e sair na mídia amanhã, que uma pessoa contaminou, 3 pessoas contaminaram a partir disso, é o nome do SEMAIS.
É o nome além de ter as pessoas contaminadas, é o nome da instituição, que coloca todo o nosso trabalho a perder por causa de um associamento, né, das pessoas se encontrarem. Então, assim, que a gente precisa tomar tudo muito cuidado, porque é um momento muito frágil para todos nós, né? Então, essas ações pensadas, elas têm que ser estrategicamente pensadas mesmo, para que possam somar tanto com a vida do idoso como a vida da instituição. E aí, Edu, a outra questão que eu queria devolver para você, porque eu sei da experiência aí de vocês, é que a gente agora, né, ontem eu estava vendo algo que saiu também na mídia, que é a questão da fome voltou, né? O número da população em situação precária. E não é diferente na nossa cidade. Nós fizemos um estudo aqui, né, em 2018, que em 2030 temos mais idosos do que criança, e a gente está vendo uma população também com menos acesso, está posta a crise aí. E aí, como é que a gente também pode retomar nesses projetos, às vezes com as questões essenciais, de que as pessoas não estão tendo o gás para cozinhar, ou não estão tendo arroz com feijão. É tão interessante, né? Eu acho que a Patrícia, não sei se a Patrícia das Meninas de Sinhá está aqui, mas a Patrícia um dia fez uma fala com a gente, né, Valda, num encontro, assim, de como estava sendo difícil largar essa caminhada conquistada até aqui. Mas a gente teve uma caminhada até o Covid chegar muito bacana, mas que o Covid ele traz várias questões para a gente repensar e talvez precisar dar um passo atrás. Eu não sei como é que você está vendo isso, se você concorda, se tem alguma coisa nesse sentido para a gente conversar também, ou se tem outras pessoas que gostariam de falar sobre isso. É realmente um incômodo meu, eu acho, de um passo atrás, no sentido de que a gente tem uma população aí muito precisando de atenção e ajuda mesmo. Tá, eu vou começar e eu abro depois aí, se tiver alguém que queira complementar, toda contribuição é muito bem-vinda. Então, vou começar aqui com a questão do impacto econômico da Covid. A gente ainda não sentiu de verdade, Marcela. Então, eu vou te explicar, eu vou fazer um movimento de 4 coisinhas para te dar sentido ao que eu estou te falando. Tem um estudo recente da GV, até foi feito pelo Lauro Gonzalez, é um pesquisador da GV aqui de São Paulo, em que ele mostra que, como muitas famílias receberam os R$ 600, em vários casos, especialmente mais de base de pirâmide, você observou até um aumento da renda, porque eles continuaram fazendo alguma coisinha, receberam R$ 600, então isso aí não é a opinião do Edu. Aí tem um estudo com base na PNAD Covid, que foi feito pela FGV, e que mostra que teve até um aumento, aí eu não estou falando de idosos, estou falando da população em geral. E que, na medida que acabar, e a gente já vai ver que vai sair de 600, vai para 300, e provavelmente depois, aí sim a gente vai ter a situação mais crítica, e isso deve acontecer talvez aí na virada do ano. Então, eu não quero ser nenhum profeta do apocalipse, mas vai doer mais no bolso com a ausência dos R$ 600. Sim, a gente vai observar que muito mais gente vai atravessar a linha da miséria, não é nem da pobreza, né? A gente está falando de um cenário de miséria, que é quando as pessoas passam a sentir fome, você vai ter um aumento dessa população, e que isso precisa, sim, ser pensado. Então, um dos temas, para mim, que mereceria o maior interesse aí dos conselhos é o que eu chamo do futuro do trabalho. Porque a gente vai estar com 2 ou 3 situações aí que vão ser muito preocupantes. Primeiro, quando a gente pega fora do Brasil, a gente já observa o preconceito em relação à pessoa idosa. Como eles são pessoas de risco, por que eu vou manter pessoas de risco na minha equipe? Então, eu vou demitir todo o quadro de pessoas mais velhas, porque aí eu estou diminuindo o risco na minha equipe. É claro que eu estou sendo irônico no que eu estou falando, mas é o que se observa nos Estados Unidos, em que boa parte das demissões estão ocorrendo com pessoas mais velhas, o que caracteriza um preconceito muito, muito alto em relação a essa população. Segundo, vai haver um aumento no desemprego. Então, mesmo que não houvesse o preconceito, vai ter um impacto no número de pessoas desempregadas, e boa parte também vai estar ou próximas
A terceira coisa é que, com as mudanças da Previdência, você criou aí uma lacuna muito importante, porque o que acontece é o seguinte, as pessoas vão se aposentar mais tarde e, quando a gente pega os organismos internacionais, uma pessoa é considerada velha para o mercado de trabalho a partir dos 44 anos. Então, você está falando que a pessoa é considerada velha aos 44 anos no mercado de trabalho, você vai se aposentar lá com seus 65, 70. Então, é um período muito longo entre 45, então você tem um efeito. E o empreendedorismo, que é uma alternativa, a gente está vendo que cresceu o número de MEIs abertas e tudo mais, também vive uma situação bastante complexa com a Covid. Então, quando a gente pensa em trabalho e geração de renda, eu acho que talvez seja um dos maiores desafios que a gente vai enfrentar nos próximos 2 ou 3 anos, talvez até mais. Eu não tenho minha bola de cristal, não vai tão longe, mas no mínimo nos próximos 2 anos ela chega lá e eu digo que a gente vai ter que enfrentar esse grande desafio. Então, totalmente de acordo que passado esse momento do auxílio maior, a gente vai ter cada vez mais gente atravessando a linha da miséria, a linha da pobreza, estamos falando abaixo da linha da pobreza, e a gente vai ter desafios. E tem outros, assim, eu não estou querendo me estender muito isso, mas cada vez mais você vai ter a substituição de pessoas por tecnologia, isso deve diminuir os postos de trabalho, as competências, elas não são as mesmas. Quando, até vou pegar um exemplo que, por exemplo, um caminhoneiro, né? Hoje em dia um caminhoneiro ele tem que fazer cursos específicos. Um caminhão de última geração tem muita tecnologia embarcada. Então, quer dizer assim, não dá para você só sentar lá e dirigir. Então, as competências vão mudando. Então, geração de renda e futuro do trabalho, eu diria que é um tema mega relevante e também muito pouco tem sido feito nessa área. Eu acho que os conselhos deveriam se preocupar de maneira... Eu não estou falando de Belo Horizonte ou de Minas Gerais, não seria indelicado nisso. Mas, assim, é quase uma... Tem que ser aberta uma linha estratégica disso. Quer dizer, assim, como eu vou trabalhar esse tema para diminuir preconceito, para evitar que as empresas demitam pessoas que estão chegando à idade de 60 anos, ou acima de 45 anos, a gente já observa que a taxa de desemprego é muito maior, como eu promovo empreendedorismo, como eu trabalho economia criativa, economia compartilhada em prol dessas pessoas. Então, tem uma agenda super importante, Marcela, concordei. Não sei se eu respondi, mas... Isso aí, eu queria abrir para o pessoal. Alguém tem alguma questão que gostaria de colocar? Pode abrir o microfone. Ninguém? Um de cada vez, gente. Bom, eu acho, Edu, que uma coisa que você falou, muito interessante, logo no início, né, da sua explanação, e que eu acho que esse edital, na quinta-feira, a gente vai conseguir visualizar, que é a questão da articulação entre as organizações, né? Como esse edital ele está sendo lançado agora, é claro que para esse ano, né, as propostas já vão ser encaminhadas agora, no mês de outubro, logo no início de outubro, mas a ideia é que ele possa também, ele já está aberto para receber as propostas em 2021, né, no início do ano de 2021, depois também em 2022. Então, isso dá às organizações uma oportunidade de criar um cronograma para a elaboração desses projetos conjuntos. Eu acho que a gente ganharia muito se a gente conseguisse fazer uma articulação dessa rede do terceiro setor aqui de Belo Horizonte, para que esses projetos pudessem ser encaminhados, enviados, né, conjuntamente, né, para que houvessem propostas mesmo de projetos conjuntos das organizações. Então, acho que esse cronograma dessa elaboração de projetos, né, é importante a partir desse edital agora, para a gente tentar trilhar esses caminhos juntos, assim, né? Eu acho que na quinta-feira a gente vai ter uma oportunidade, né, de debruçar sobre esse edital,
mas, né, a ideia, eu acho que é essa. E aí eu já, né, faço essa propaganda, assim, de que nós estamos com um grupo, né, dessas organizações de terceiro setor que atendem a pessoa, né, idosa, um grupo de WhatsApp que a gente chama Conexão 60+. Quem tiver interesse, né, em participar desse grupo, é um grupo de troca de mensagens, né, da gente poder também informar sobre essa agenda de Belo Horizonte, né, dessa articulação entre as organizações. Quem tiver interesse, é só deixar o WhatsApp no chat. A gente envia o link, a gente não inclui no grupo, a gente encaminha o link pode ser disponibilizado para as equipes, então você pode entrar no grupo por meio desse link, né? E outra coisa que a Marcela também pontuou, que é importante, que a gente estava trocando mensagem, é que, a partir do momento que a gente tiver esses projetos disponíveis e com a carta de captação, para a gente dar mais visibilidade para esses projetos. Então, nós temos lá o site nossosdireitos.org.br. A ideia desse site é a gente colocar, dar maior visibilidade para a política da pessoa idosa em Belo Horizonte, mas tem uma aba onde a gente pode também incluir os projetos, né, das organizações, com o custo do projeto, e a gente tentar juntos fazer de doação amplamente divulgada essa campanha, para que a gente consiga captar recursos para esses projetos. Então, eu queria fazer um convite para vocês acessarem, né, o site, e a gente ir trocando informações nesse sentido, que eu acho que quanto mais a gente caminhar juntos, mais resultados a gente vai ter. Né? Você quer complementar, Marcelo? Quero, e na verdade o Conselho, junto com a Prefeitura, tem esse interesse de fazer essa campanha, mas por causa do momento eleitoral, eles só conseguem fazer a partir de dezembro. Então, acho que o máximo que a gente puder dar transparência a esses projetos, mobilizar. O Rio Grande do Sul é um estado, né, do exemplo de captação, eles têm uma campanha lá, Deixe Seu Imposto Aqui, tem feito muito também da doação da pessoa física, que agora, né, é tão recente para doação para pessoa idosa. Então, acho que a gente, enquanto SEMAIS, a gente dá um passo agora para apoiar nesse sentido, até que o Conselho possa fazer depois do período aí eleitoral, de campanha, enfim, né? E aí, Edu, eu volto com outra pergunta, e aí também é para inspirar um pouco, sabendo das demandas que chegam no Conselho. Eu não sei se o pessoal da Casa do Caminho está aqui, se o pessoal do Mário Pena. Uma outra questão paira na cidade de BH é que a gente acaba que é a questão da região metropolitana e dos idosos que vêm para cá. Né? Seja que inicialmente vem para o atendimento médico, ou seja porque vem acompanhar algum parente, enfim. Esse cuidado também nas grandes cidades com o idoso estrangeiro, ele precisa ser discutido, né, Edu? A gente discutiu isso quando a gente, em 2018, aqui, fazendo plano para o Conselho, e aí eu vejo que é algo que ainda não entrou na pauta da captação, não entrou na pauta dos projetos que chegam para o Conselho. Então, assim, eu estou até levantando algumas perguntas para inspirar vocês que estão aqui, que é as necessidades que estão postas na nossa cidade. E aí, eu não sei se alguém tem expertise, mas se Edu tem também algo nesse sentido, que é o olhar para o idoso estrangeiro que vem para a gente, né? Eu não sei se o pessoal da CDM está aqui, a CDM tem uma fala que veio para a gente, é nosso. Então, a gente tem que olhar para esse idoso. E eu não sei se alguém tem essa experiência com o idoso estrangeiro, né? Que é o idoso que vem, às vezes, do Vale de Jequitinhonha para cá, o idoso que chega de Mariana aqui na cidade. Alguém tem algum já trabalho nesse sentido, ou teve um olhar para isso? O Edu, você sabe de alguma experiência? Eu realmente jogando uma pergunta aí e querendo inspirar vocês. Se ninguém tem. Bom, eu vou, na verdade, recente, não, mas só para trazer essa discussão, quando a gente começou o projeto, quando eu conheci Marcela em 2018, né, eu acho que 17 e 18, a gente trazia o case da cidade de Manchester, na Inglaterra, que foi exatamente isso. A cidade de Manchester, é uma curiosidade, ela percebeu que havia uma oportunidade de atração de pessoas mais velhas para a cidade, e ela se estruturou para isso. Então, o planejamento da cidade foi feito em função de atrair
essas pessoas mais velhas de toda a Inglaterra para lá. Manchester não é uma cidade muito convidativa, é uma cidade muito fria, muito cinzenta, mas eles foram desenvolvendo grupos de convívio, foram desenvolvendo oferta de serviços e tudo mais, receberam o apoio do governo, que seria um SUS nosso, para estruturar melhor a cidade para isso, e hoje é um case de sucesso em relação a isso. Eu acho que esse caminho que a Marcela descreveu, de pessoas mais velhas indo para a cidade, eu acho que é um caminho que vai acontecer, especialmente porque a questão de saúde vai estar muito presente nos próximos 2 anos, né? Não só com a Covid, mas assim, as pessoas se alertaram mais para a questão da saúde, e as cidades, os grandes centros, oferecem condições, na média, melhores do que cidades muito pequenas. Então, aí você vai ter essa atração. E também, as grandes cidades, eu acho que tende pelo menos isso aí é muito prematuro, então, ouçam isso com alguma restrição, mas deve haver um barateamento relativo das cidades. Então, desde quando você pega assim, Nova York era impossível, hoje você vê os aluguéis mais baratos, porque as pessoas que ficavam ali, que se obrigavam a morar próximo de seus trabalhos, hoje com o home office, muitas vezes elas estão saindo. Então, você deve ter essa questão de deslocamento, isso a gente deve observar aí nos próximos anos. E eu acho que é uma agenda super importante. Até tem um vídeo agora antigo, já tem 2, 3 anos, que a gente usava muito, e o que a gente falava era que tem muitas questões que estão em abertas, né? Mobilidade urbana está em aberta, educação, uma coisa que a gente percebe quando a gente voltando na agenda de trabalho, que essas pessoas elas vão ter que se recapacitar em outras atividades, que podem ser, não é voltar para a universidade, tem um monte de gente abrindo padaria, né? O meu vizinho, vou dar um exemplo real de um caso muito bem sucedido. Meu vizinho, ele deve estar na casa dos seus 50 anos, ele perdeu um emprego numa grande organização e ele resolveu abrir uma padaria artesanal. Isso já faz mais ou menos 2 anos, a padaria artesanal gera o suficiente para ele manter a qualidade de vida dele, e ele se reciclou completamente. Ele trabalhava numa área administrativa de uma empresa, e agora ele é gestor de uma pequena padaria, mas para isso ele tem que fazer curso de como fazer pão artesanal, como administrar padaria. Então, muitas vezes não é fazer uma outra universidade ou um doutorado, é pegar lá a função técnica que você vai desenvolver para trabalhar isso. E uma coisa que Marcela comentou, e que eu concordo totalmente, Marcela, a gente deve observar nesse ano de 2020 uma redução muito grande do lucro das empresas. Então, quer dizer, com isso, a capacidade de doação também deve diminuir. Então, a grande alternativa que a gente percebe é a doação de pessoa física, uma coisa que no passado foi muito pouco, eu vou falar, utilizada, né? Mas eu acho que campanhas incentivando pessoas físicas a doarem o que é possível para os fundos é super importante, e até porque você pega as pessoas no momento de muita... essa questão do impacto social, da pauta social, está sendo muito discutida. Então, acho que as pessoas estão mais sensibilizadas a fazerem suas doações, então esse tipo de campanha eu acho que seria muito importante nesse momento. Mas eu acho que tem várias questões aí que devem, cultura, isolamento social, mobilidade, vai mudando muito, a Covid está mudando muita coisa. Peguei um exemplo até de fora do Brasil, Nova York, ela é uma cidade que depende muito do metrô, e por conta da Covid, menos pessoas começaram a utilizar o metrô, começou a aumentar o número de assaltos no metrô, começaram a achar que o metrô é inseguro. O resultado disso é que hoje o metrô só transporta 25% das pessoas que transportava há 6 meses atrás. O sistema está quase falido. Então, quer dizer assim, a pandemia, ela, mesmo que seja, se fala assim, mas daqui 2 anos vai voltar o metrô, se ele estiver vivo lá, tá?
Então, porque é um período longo, entendeu? Você tem que começar a ver as questões de risco, de violência. Então, a gente deve ter uma discussão bastante ampla em termos de políticas públicas. Eu acho que, para a pessoa idosa, a questão do preconceito vai ser fundamental. E mesmo, não só o preconceito, e aí também, aí eu estou colocando a minha opinião e abro para o público em geral. Conforme você vai envelhecendo, você naturalmente, você vai se... Isso estou falando, não deveria ser assim. Estou dizendo a vida como ela é, e não a vida como ela deveria ser, né? Você já vai se sentindo um pouco mais inseguro, quer seja com as questões físicas mesmo. Ah, não, deixa que eu carrego. Poxa, mas até ontem eu que carregava o peso, agora tem alguém... E você vai se colocando numa condição de... E agora, a sensação que eu tenho é que, como essa questão do grupo de risco, eu acho que acentua ainda mais essa visão de tornar essas pessoas um grupo cada vez mais fragilizado. Então, em ambiente de trabalho, eu acho que isso pode estar acontecendo, no dia a dia também. Então, quer dizer, tem uma atenção muito maior eu chamaria de essas pessoas têm muita experiência, elas têm uma contribuição brutal. Se você pegar em quase todos os esses segmentos estão sendo liderados por pessoas acima de 50 anos, 60 anos, então tem uma contribuição, a gente não pode deixar que essa questão do grupo de risco gere um sentimento de preconceito em relação a esse grupo. Então, quer seja na economia, na política, na arte, uma coisa que eu falo com meu filho aí, que é o João, que vocês veem aí, se você, os grandes ícones do meu filho, eles estão com mais de 50, 60 anos, né? Quando eu pergunto para ele, do que você gosta? Ainda eles gostam das coisas que eu gostava, Titãs, então o Mick Jagger ainda faz sucesso entre eles, os Rolling Stones. Se vai no cinema, ainda tem pessoas... Então, quer dizer assim, a contribuição de pessoas acima de 50 anos é muito grande, e a gente não pode deixar que esse preconceito momentâneo interfira nessa valorização dessa população. Então, acho que esse é um tema que deve ganhar bastante espaço. Fora do Brasil, está ganhando imenso espaço. É uma discussão que eu não vejo tão presente, mas é uma discussão que nos jornais dos Estados Unidos e da Europa é uma discussão que eles estão super preocupados, e eu não vejo essa preocupação aqui no Brasil, de valorização dessa população e evitar preconceito. A Patrícia, ela deixou um outro comentário aqui no chat também, né? Ela pergunta, com essa triste realidade da fome, como podemos pensar nessa situação para atender aos nossos idosos? Já temos a realidade do abandono, pois muitos estão sofrendo, né? E ela, dando uma opinião a partir de uma fala, ela acha pessoalmente difícil imaginar o atendimento sem o acolhimento e o contato. O idoso adora o contato, né? A Miriam Sobral vem colocando que as LPIs precisam ter um setor só para projetos de captação de recursos, isso é tudo muito misturado. Outras pessoas também estão deixando aqui os números de telefone. Eu acho, Miriam, que amanhã, com a fala da Michele, eu acho que a gente vai conseguir ampliar um pouco essa discussão em relação à captação de recursos. A Michele, ela tem uma vasta experiência, né, nessa parte, acho que a gente pode elucidar essa resposta mais amanhã. E sobre a Patrícia, vocês querem fazer algum comentário? Para todos, em especial para o Edu. Patrícia, pois eu vou te falar que das coisas mais difíceis de ter ido para o Conselho Municipal do Idoso, de ser conselheira, que eu acredito que todas as instituições aqui presentes que se inscreveram no conselho precisam participar de plenário, e espero muito em breve, né, acho que vai ser mais 1 ano e meio, desocupar essa cadeira e que possamos ter várias instituições para ocupar. Eu vou te falar que, para mim, o maior desafio de ir para o conselho é a questão da violência. Eu acho que desde 2017 também, né, Edu, que a gente está nessa conversa, antes até de ser conselheira. Belo Horizonte não tem fluxo estabelecido, e nem sei se no Brasil tem. Para falar assim, temos um município de exemplo, a gente tem conversado com muita gente fora daqui,
e não temos encontrado. A criança e adolescente tem aí uma história muito à frente do Conselho do Idoso, e a gente teve um trabalho a nível nacional com essa questão da rede de proteção, e é desafiadora também. Então, falar da rede de proteção à pessoa idosa é um desafio, tanto para dentro da PBH quanto para fora, mas o que se sabe é que as denúncias chegam, né? Eu vi que tem o pessoal aí do Mário Pena, o quantas denúncias chegam de famílias que não voltam no hospital para buscar o seu idoso, denúncias que a gente recebe, às vezes, de LPI, em especial as LPIs, né, que estão sendo criadas agora, e LPIs muitas vezes com fins lucrativos, e que a gente está criando um pré-conceito formado, que não devemos, idosos que hoje, né, são arrimo de família, porque uma certeza que se tem de recurso que chega na família é a aposentadoria, o resto não se tem certeza. Ao mesmo tempo, um número muito menor de idosos chegando até a delegacia, porque realmente ele está isolado com o agressor, e aí também tem uma questão que o agressor é o filho que eu tanto amo, ou é o meu parente que eu tenho uma relação de afeto, e isso vira contra idoso. Enfim, que não é diferente da mulher, né, que a gente está vendo aí os números exorbitantes. Então, eu acho também que, enquanto aqui instituições que podem apresentar projeto, a temática da violência com o Covid também, como se diz, o Átila tirou a cortina e está falando para a gente que ela acontece, e acontece muito, né, assim, na cidade da gente, nas comunidades, enfim. Eu acho que essa temática, sabe, Patrícia, da acolhida, ela é importante, essa temática de como que eles estão em casa é mais importante ainda, mas eu acho que a gente precisa mesmo pensar o que que a gente pode fazer enquanto são instituições que olham para essa pessoa idosa. Mas é só para trazer também que é um outro tema que eu acho que quando a gente pensa de digital e de OSCs, a gente precisa ter gente pensando nesse assunto desafiador. Eu concordo, Marcela. Nesse caso, tem algumas iniciativas. O Conselho de Fortaleza, ele aprovou um projeto na área de segurança, acho que é interessante. Tem também aqui o Municipal de São Paulo, também está fazendo alguns projetos nessa área. Eu acho que tem projetos até mais... quando a gente fala de violência, totalmente de acordo com você, que boa parte dessa violência é sofrida por uma pessoa com um laço afetivo ao idoso, né? Violência financeira, efetuando saques nas contas, muitas vezes violência física. Então, eu acho que aqui passa também por projetos até de sensibilização mesmo, né? Eu acho que em algum momento vai se chegar no estágio da violência contra a mulher, que hoje é um assunto que tem mais luz, que saiu da invisibilidade, né? E eu acho que a violência contra o idoso ainda ela está semi-invisível, né? É uma coisa que a gente tem discutido bastante, mas acho que muito aquém do que deveria ser discutida para evitar o problema. Totalmente de acordo em relação a isso. Mas alguém, gente, gostaria de fazer uma pergunta? O povo está caladinho hoje. Bom, pessoal, Edu, eu queria que você apresentasse um pouco a plataforma para o pessoal conhecer. Tá. Vamos lá. A plataforma, ela é pública, então acho que é importante. Deixa eu contar um pouquinho como a plataforma surgiu e o que a gente tem feito. A plataforma, ela surgiu em 2018, acho, 2018 e 2019, onde a gente tinha como missão colocar um pouco de tecnologia disponível para os conselhos. Então, a gente pegou indicadores públicos e a gente colocou lá uma série de indicadores. A gente, de alguma forma, compatibilizou esses indicadores de acordo com o EBAP, né, de acordo com o que era recomendado para se fazer um diagnóstico, e a gente disponibilizou
todos esses indicadores gratuitamente. A gente também colocou ali um pouco de informação, então tem uma série de vídeos que falam sobre planejamento, não só de projetos, mas de planejamento em linhas gerais. A plataforma foi muito orientada para ajudar conselheiros, consultores, ou toda a rede de proteção à pessoa idosa a pegar um pouco de informação sobre isso. E a plataforma foi evoluindo, né? Em 2020, por conta da Covid, a gente colocou o mapa Covid. Então, no mapa Covid, você pode acompanhar os casos, contaminação, mortes nas cidades do Brasil. Tem, inclusive, comparativos, você pode comparar a evolução de uma cidade com outra cidade, em termos de evolução da Covid. E a gente agora está ampliando a plataforma para trazer informações de apoio às ILPIs. Então, um legado que vai ser deixado pelo Projeto pela Saúde é muita informação sobre as ILPIs que a gente apoiou. Toda essa informação sempre vai ser muito preservada a identidade da ILPI. Então, a gente, não só com uma decisão interna, como também pela lei de proteção aos dados, Lei Geral de Proteção aos Dados, a gente nunca vai deixar transparecer qual é a LPI, mas a gente deve lançar alguns indicadores que também possam dar maior visibilidade das condições enfrentadas pelas ILPIs. A plataforma, como eu falei, é totalmente gratuita. Uma parte da plataforma requer uma senha de acesso, e aí qualquer pessoa que pede, a gente está dando, a gente não é censura, para um sim, para outro não. Todo mundo que pede, a gente fornece, e a gente utiliza essa senha, uma forma de ver quais são as áreas da plataforma que tem maior visualização, porque também o investimento a gente faz nessas áreas que geram maior interesse. Então, a gente sabe onde as pessoas estão acessando. A plataforma pode ser acessada pelo site longeviver.com. Então, se vocês acessarem, depois a gente deixa, se vocês me permitirem, Marcela, igual, depois a gente publica aí o endereço, enfim, tem uma área que é aberta, as pessoas podem acessar sem nenhuma senha, se tiver interesse em acessar as outras áreas, ou então as ferramentas e tudo mais, preenche um mini cadastro ali, que nada mais é do que o nome, o e-mail, onde vai receber a senha de acesso e um telefone de contato, e a gente já envia a senha, e a gente criou essa plataforma, voltando um pouco ao início que eu estava comentando. A gente acredita que todo bom planejamento, toda boa ação, ela tem que ser sustentada por alguns indicadores. Então, a gente deixou lá uma cesta de indicadores que falam sobre o futuro do trabalho, sobre as questões da saúde, sobre questões de tecnologia. Então, a gente disponibiliza a informação que a gente vai reunindo ali na plataforma. A parte de Covid também está bem atualizada. A gente tem mapas bem interessantes, e tem um mapinha que eu particularmente gosto muito, que ele mostra a evolução da Covid. Então, ele vai mostrar, e é fácil de você ver o caminho que ela seguiu, ela acompanhou então, pensando aí um pouco em políticas públicas, a gente chega no nível de município, e em alguns indicadores a gente consegue chegar até em áreas menores do que municípios, setores censitários em alguns indicadores. Agradeço aí a oportunidade de falar um pouquinho da plataforma, e a gente, para o ano que vem, está expandindo. Como eu comentei, a gente está trazendo mais funcionalidades. A gente tem a missão de, já ainda esse ano, já colocar o Conecta, para criar essa conexão entre entidades, não só em estados, mas aí Brasil. Acho que uma oportunidade que a gente ia fazer em maio, que era a data de reunir algumas entidades de vários estados para a gente criar a troca de experiências e aprendizados. A gente não vai conseguir fazer isso fisicamente. Com o Conecta, a gente vai fazer virtualmente, conectando aí entidades, conselhos e secretarias de diversas cidades. Joia, Edu, obrigada. Eu coloquei no chat aqui, o endereço da plataforma no site, né?
que eu acho que é super legal. Acho que a gente já acessou a plataforma, eu já acessei várias vezes, por sinal. Eu acho que são informações muito importantes que constam lá. Voltando aqui um pouquinho, a Patrícia, ela colocou um outro comentário, né? Quando pensamos em projetos para idosos, é possível o projeto direcionado para quem cuida? Exemplo, eu moro com 4 idosos e admito que tem dia que eu estou no limite, precisando de cuidados, né? A Roberta aqui, ela parabeniza pela plataforma. A Elaine coloca que, infelizmente, muitas vezes, esse grave problema social de violência contra os idosos estão ocultos, né, à vista da sociedade. E o Felipe coloca, tem uma dúvida, se na instituição não atende 100% dos idosos, mas atende uma porcentagem bem alta, como fazemos para esclarecer isso na proposta de trabalho? Vocês querem comentar? Então, por partes, assim, né, Patrícia? Eu acho que na quinta-feira, quando a Marcela Guiar ou a Aline, como presidente da Comissão de Normas, vier conversar com a gente sobre o edital, é preciso a gente pensar, ver as linhas que foram aprovadas e, dentro dessas linhas, ter a criatividade para trazer o cuidar de quem cuida. Isso é uma questão. Felipe, eu não sei qual é a sua instituição, até que gostaria de saber. Acho que é a mesma coisa, acho que essa dúvida é interessante tirar com a Marcela Guiar por causa do edital, mas já te falando que é preciso projetos, como o projeto que a gente apresenta carta, né, que é apresentado para que a gente tenha a carta de captação, ele é um projeto inicial pontual, ele não é um projeto a longo prazo, né, a gente apresenta um projeto para 12 ou 24 meses, acho que o tempo máximo está sendo de 24 meses, então ele tem um recorte dentro da instituição. Eu posso te falar que no SEMAIS eu não atendo público fim. Hoje, mais da metade do SEMAIS, o nosso recurso de projeto de execução vem do Conselho Municipal do Idoso, a gente tem outros conselhos e a gente tem outras parcerias, mas tem uma coisa, 2, 3 projetos hoje, né, Valdo, significativos que mantém, que dá sustentabilidade ao SEMAIS, que possibilita que a gente executa, mas, por exemplo, eu faço um projeto de idoso, mas eu faço um projeto de criança e adolescente, eu faço um projeto de meio ambiente. Então, tem uns recortes, você não necessariamente, você precisa fazer um projeto para atender a todos, mas aquilo que você propõe, delimitando. Eu acho, não sei se eu te respondo, mas também acho que a gente conversando um pouco melhor com a Marcela na quinta-feira, também pode tirar sua dúvida, tá? Em especial, esses casos também, a gente fica à disposição no SEMAIS para ajudar a pensar juntos, né, Valdo? Depois você podia deixar aí também o nosso contato, uma forma de que a gente possa te orientar. E, Edu, eu sei que já é um vídeo de mais tempo, mas você sabe que eu gosto muito daquele vídeo que você fez. E eu acho que para quem vai começar a escrita de projeto na instituição, de um grupo mobilizar, ele é um bom vídeo, assim. Ele está na plataforma, tem algum lugar que as pessoas conseguem acessá-lo? Sim, ele está na plataforma. É fácil de acessar pela plataforma. A gente também tem alguns outros vídeos tratando sobre projetos, sobre leis de incentivo. Tem uma série de vídeos lá na plataforma. Recomendo para as pessoas assistirem, porque eu não sei se é uma boa ou uma notícia, né? Apesar de ser um vídeo de 2, 3 anos, ele está muito atual, né? Só o final que a gente encerrava colocando assim, olha, não tem nenhum exemplo. Eu acho que nesses 2, 3 anos, algumas cidades, alguns conselhos remaram bastante e a gente tem alguns bons exemplos. Mas, tirando isso, o vídeo está muito atual. Os desafios estão ali e eu acho que o vídeo, ele abre um pouco essa discussão de quais são as alternativas que a gente poderia utilizar para desenvolver projetos. Legal. Edu, a Roberta está pedindo para você deixar seu e-mail. Se você puder deixar o e-mail para o pessoal entrar em contato. Com certeza eu posso pedir ajuda de vocês só põe aí no chat e eles podem pegar o meu e-mail. Mas com certeza, o maior prazer, se alguém tiver alguma dúvida específica, tenho o maior prazer em poder ajudar.
Ele está falando aqui em relação à inscrição no CMI, que ele ainda não está inscrito no CMI. É possível se inscrever e apresentar o projeto simultaneamente? Você quer responder? Quem foi? Eu não escutei quem? Carlinhos? Carlinhos, querido. Eu posso falar? Pode. A Bia está aqui, Carlinhos. E a gente está muito feliz, assim, porque a comissão de inscrição está correndo atrás. Vai lá, Bia. Bom, bom dia para todo mundo. Eu sou a técnica da comissão de inscrição. Então, nós temos uma comissão de inscrição, temos uma comissão de seleção. Cada comissão, ela trabalha com um fluxo. O primeiro caminho para você apresentar o projeto é estar inscrito. Então, faz a inscrição. Aí você passa um e-mail, cmi.bh@pbh.gov.br e peça para fazer inscrição. Aí eu vou te encaminhar a documentação necessária para a inscrição. Assim que você estiver inscrito, aí sim, você pode apresentar um projeto, né? Então, não adianta você colocar junto, porque são comissões diferentes, aí vai ter uma comissão de seleção, vai ter uma comissão... Então, assim, inscreveu, a partir daí, você está apto a apresentar o seu projeto. Você quer complementar alguma coisa, Marcelo? Carlinhos, que eu posso complementar, né, Bia? Escreve hoje, manda e-mail hoje, manda os documentos o mais rápido possível, que quanto mais rápido possível a gente mandar, eu acredito, eu não lembro a data certa, Valda, mas começa a receber o projeto, acho que é depois do 12 de outubro, eu acho que é 13 de outubro. Quanto mais rápido você mandar, mais rápido a comissão de inscrição possa se agilizar e a gente te passar o termo de inscrição no conselho, porque realmente o edital vai cobrar que você tem esse termo. Então, a gente tem que correr contra o tempo para te ajudar. A intenção do conselho é que ninguém fique sem apresentar projetos e tudo que a gente puder fazer, correr atrás com todas as comissões para atender as OSCs, nós vamos fazer. Então, um pedido faz isso hoje, manda esse e-mail, Bia já te faz e a gente corre atrás, não é, Bia? Aí você vai, se todos os documentos estiverem preenchidos, assinados corretamente, aí a comissão vai analisar e você vai ser inscrito. Aí você vai receber uma declaração de inscrição com o número de inscrição no conselho. Esse é a porta que vai abrir para você colocar os seus projetos, tá bom? Qualquer coisa. Agora, vou até disponibilizar aqui para todo mundo. Eu estou com o celular do conselho, porque às vezes as pessoas ligam no conselho e ninguém atende. Então, eu sou o ponto de contato. O celular do conselho é 981010995. Então, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, pode ligar. 981010995. Ok? Acho que é isso. Joia. Marcela, só fazendo uma correção, o prazo para envio da documentação e da proposta é 5/10 a 11/10, tá? Mas, como disse, né, é um edital que a partir de fevereiro do ano que vem já começa a receber novamente os projetos, então, assim, correr para dar tempo agora, mas se não der, organizar o quanto antes para não perder o prazo de fevereiro, né? Anotei aí, a Natália também colocou o celular do conselho que a Bia acabou de colocar. Nós colocamos aqui também, né? Nós vamos enviar o link do chat para vocês pelo WhatsApp, mas quem somente tiver interesse pode clicar ali no link, porque às vezes pelo celular fica ruim, ou pelo computador, na hora que clica, né? Não tem o WhatsApp na web, por isso que vai ser mais fácil a gente mandar depois. Ficou faltando alguma coisa? Marcela colocou também o e-mail do Conselho Municipal do Idoso embaixo. E a gente já está chegando no final, né? A nossa previsão era mais ou menos até 11 horas.
Alguém ainda gostaria de colocar? O microfone está aberto, a gente ainda tem um tempinho. Não tendo, então, outras participações, eu queria agradecer. Ah, sim, Carlinhos, por favor, pode ir. Pode falar. Bom dia, pessoal. A gente quer agradecer a oportunidade, né? E o projeto Bona Bola, Bona Vida, desde o ano passado, já tinha a intenção de estar fazendo a inscrição no CMI, né? A gente já conversava algum tempo atrás com o Leandro, antes disso, e queremos colocar à disposição os equipamentos públicos onde nós estamos presentes, né? Para fazer atividades, né? Nós temos o Complexo Esportivo de São Paulo do Rio, são 4.000 metros quadrados, muito interessante, e também estamos abertos a parcerias com outras instituições para a gente ser executores de ações, né? Que às vezes a gente não consegue também propor e aprovar um projeto, mas a gente entende que estamos capacitados aí para atender, né? A Roberta e a Solange têm feito algumas ações conosco, estão conosco, então, assim, a gente pode ir fazer algo muito interessante juntos. Quero agradecer. Muito obrigado. Obrigada, Carlinhos. Eu queria lembrar que amanhã, 9 horas, né, a facilitadora vai ser a Michele Queiroz. O link para acesso à sala é o mesmo link que vocês utilizaram hoje. Ele está disponível para utilizar amanhã também. Queria agradecer muito a presença do Edu e de todos vocês, né? Dizer que a ideia é mesmo essa. Nós vamos ter outros momentos, né, de capacitação, de formação com o grupo, mas dizer como foi enriquecedor esse momento, Edu. Então, eu queria muito agradecer a sua disponibilidade. Dizer que o Edu também é parceiro da gente nesse projeto em outras, né, em outras ações. Mais para frente a gente vai contar um pouquinho mais, né, sobre isso. Convidá-los a acessar nosso site, nossosdireitos.org.br, e participando do grupo, né, para a gente poder ir trocando informações durante esse período. Marcela, você quer colocar mais alguma coisa? Não, só agradecer mesmo, desejar uma boa tarde e que a gente possa inspirá-los, né? Assim, eu desejo muito que a gente possa encher esse edital de vários projetos criativos, porque a certeza é que os nossos idosos, com certeza, vão precisar muito da gente. O mundo está precisando de nós. Marcelo, eu também não posso deixar de falar que semana que vem acontece o 16º Encontro Nacional do Terceiro Setor, esse ano online. A gente queria muito poder, né, encontrar, porque é um encontro que a gente gosta muito de realizar, mas esse ano online, hoje a gente vai estar lançando o link de inscrição, e aí a gente aguarda todo mundo na semana que vem também. Então, até amanhã, e a gente vai se falando. Você quer falar? Fazer as colocações finais? Não, só agradecer imensamente pelo convite, pela confiança em me chamar. Eu me coloco à disposição, o meu e-mail está ali, não é muito difícil me localizar, então, o que vocês precisarem de ajuda, se eu puder contribuir, contem comigo. E muito obrigado, Marcela, Valda, aí pela confiança. E, pessoal, muita sorte para os projetos de vocês. Só para pegar aqui uma perguntinha final da Natália, Natália Pires pergunta como saber quais as OSC inscritas no CMI. Manda um e-mail ou telefona para a Bia, que a Bia tem toda essa listagem, todo esse acompanhamento. Em breve, no site do Conselho, deve constar essa listagem, mas a gente ainda está com o site do Conselho sendo reescrito, sendo reeditado. Então, o melhor caminho hoje é ligar para a Bia ou mandar e-mail para ela. Tá bem, Natália? E aí, agradecer a todos mais uma vez. Bia, obrigada por participar aqui, viu? Pelo suporte. Obrigada a todos. Obrigada. Boa tarde. Obrigado, pessoal. Boa tarde para vocês. Amanhã. Tchau. Até a próxima. Obrigada. Foi ótimo.